On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. O tema de hoje é bastante interessante. Eu quero falar sobre o complexo de inferioridade. Quem nunca, né, gente, em um ponto ou outro, foi tomado por um sentimento de que não era suficientemente bom, de que não era suficientemente capaz de fazer, de executar ou mesmo de ser merecedor de alguma coisa na vida. Sobre isso que eu quero falar. A questão é, e se esse sentimento que muitas vezes passa pela vida da gente em alguns momentos passar a ser algo constante, se uma pessoa tem isso com muita frequência, aí é necessário um cuidado maior, porque isso vai gerar sofrimento, não é? Então vamos lá. Eu queria primeiro, trazer a definição para vocês. A denominação complexo de inferioridade foi criada pelo médico psiquiatra Alfred Adler e ele visava designar os sentimentos de insuficiência e até de incapacidade de resolver os problemas, o que faz com que a pessoa se sinta um fracasso, em que em vários aspectos da vida dela, ela, como eu disse no começo, não se sinta capaz. Então, se você, por exemplo, está lá na sua vida e no seu trabalho com frequência você acha que você não é capaz de fazer as coisas, e esse sentimento, gente, é bom que nós tenhamos claro, não acontece porque tem alguém te humilhando, não acontece porque tem alguém puxando o teu tapete. Você percebe que isso é um sentimento seu mesmo, é uma dificuldade sua de se sentir capaz. Isso acontece com muita frequência também quando a pessoa vai em lugares novos, ela acha que ela não é suficientemente bonita, que ela não é suficientemente bem aceita, que ela não é suficientemente engraçada, No caso dos casaizinhos, a namorada lá do lado do namorado já começa lá a criar uma picuinha, criar um caso, e ele vice-versa, Tanto pode ser um quanto o outro. Já começa a criar um caso para, se aparecer uma pessoa bonita do lado, ou um outro menino, ou outra menina bonita. Então já começa a provocar uma briguinha, já demonstrando a própria insegurança, o próprio complexo de inferioridade. Então, se isso é uma coisa constante, a gente percebe que isso é uma situação que requer cuidados. Por que isso acontece, gente? O que faz com que uma pessoa tenha, ao longo da sua vida, depois de adulta, essa tendência a ter o complexo de inferioridade? Então eu quero falar sobre alguns aspectos. Esses aspectos estão baseados num texto da Marianne Montessori, publicado lá na minha página, uma reprodução do site Hack, e eu achei bastante relevante, por isso que eu quero abordar aqui com vocês. Ela fala, então, de alguns aspectos, e eu acho bastante legal a gente falar. Sabe, que desde a infância a gente vai construindo a nossa personalidade, esse nosso jeitão de ser. Então, uma das coisas que pode acontecer na nossa infância é nós sermos rejeitados ou nós nos sentirmos rejeitados. Se por algum motivo a criança ela não se encontra lá no seio da família, ou mesmo nas figuras substitutivas, nos avós, tios, outras pessoas próprias, se ela não encontrar um apoio necessário para o seu desenvolvimento emocional, ela pode se sentir rejeitada. Isso pode vir de uma gravidez indesejada, onde a criança veio, mas os pais não estavam prontos para recebê-la, então isso pode gerar algum tipo de rejeição. E reforço, pode gerar, gente, não quer dizer que vai gerar, Então, de uma gravidez indesejada, ou de uma criação muito rígida, onde os pais exigem muito dessa criança. Então, essa rigidez pode fazer com que a criança ache que ela nunca é suficientemente capaz ou suficientemente boa para ser capaz, para ser amada, Pode vir de uma falta de afeto. Acho que vocês já viram, que alguns pais não têm muita facilidade para demonstrar afeto para os filhos.
Ora porque eles não têm muito afeto mesmo, ou ora porque eles também não tiveram na infância, então eles têm dificuldade de demonstrar. Então uma criança que é criada com pouco afeto, com poucas demonstrações de afeto, ela pode achar também que ela é pouco merecedora de afeto, e isso pode gerar nela um sentimento de insegurança, um sentimento de inferioridade. Ela acha que ela não é suficientemente boa para ser amada. Vocês viram o quanto que o problema começa lá nos primórdios da vida da criança, mas que pode se arrastar por toda uma vida, e a gente pode passar a vida inteira repetindo esses ciclos, né? Então essa necessidade, né, por exemplo, quanto mais uma pessoa sente a necessidade de ser aprovada, de ser bem vista, de ser aceita, de ser querida, muitas vezes isso está relacionado com essa dificuldade dela de amor próprio. Porque quem está com amor próprio, com a estima bem em pé, bem legal, essa pessoa lida melhor com a rejeição, né? Então, por isso que essas coisas são relevantes e influenciam tanto. Outra coisa que pode influenciar demais num complexo de inferioridade posterior de uma pessoa é o fato da criança ser muito mimada. E aí vocês vão falar, Josi, você tá maluca, né? Um pai que mima a criança dá tudo para ela, faz tudo por ela, né? Ela deve se sentir muito amada, muito querida, muito desejada. E mostro para vocês que não é bem assim. A criança que é muito mimada, gente, ela é super protegida. Os pais dão tudo, fazem tudo. Às vezes essa criança não consegue optar nem pela roupa que ela vai pôr. E às vezes ela até tenta, sabe? Ela até tenta escolher a roupa, ela até tenta escolher o brinquedo, mas os pais não deixam, né? Ou ficam muito em cima. O fato dos pais, né, os pais, avós, tios e outros familiares ou pessoas que são responsáveis por essa criança fazerem isso, faz com que a criança ache que ela não é suficientemente capaz de fazer sozinha. Então ela sempre fica ao longo da vida achando que tem que ter uma outra pessoa perto, uma outra pessoa que é mais inteligente, que é mais capaz, que é mais experiente, que é mais apta para fazer as escolhas e tomar as decisões por ela. Olhem só o tamanho do buraco. Então, até mimar uma criança, né, para você ver que é sempre o meio termo o mais acertado. A falta traz danos, o excesso traz danos também. Também pode levar, né, a criança a ter um sentimento de desajuste se ela tiver alguma coisa na vida dela que faça com que ela se sinta prejudicada, que ela se sinta menos do que a outra criança. Então, por exemplo, se ela tiver uma dificuldade, uma deficiência, uma doença, um problema de peso, se ela sofreu algum tipo de doença na infância, uma enfermidade, se ela sofre bullying, né, por algum motivo. Então, se ela tiver qualquer coisa que faça com que ela tenha alguma diferencinha, isso ao longo da vida, né, uma criança mora no sítio, outra não, isso ao longo do tempo pode fazer com que ela ache que ela é menos capaz e menos merecedora também. Então, gente, por isso que é tão importante que a pessoa entenda quais são essas pequenas pedrinhas no sapato que cada um carrega dentro de si. Muitas vezes podem ser coisinhas que hoje, racionalizando, podem ser até parecerem bobas, mas quando a gente está crescendo, quando a gente ainda não sabe como as coisas são, quando a gente ainda não tem fé no nosso taco, isso tem um peso muito grande e isso tem consequências, né? Então, se a gente conseguir perceber o que foi que pegou, o que foi que nos fragilizou, o que nos entristecia, por que nós nos sentíamos menos, porque eu era mais pobre, porque eu era mais feio, porque não era, né? Coisas assim, isso faz com que nós consigamos entender um pouco melhor. Para melhorar essa questão da estima, para eu poder viver um pouco melhor, algumas sugestões. Primeira, gente,
Fale sobre isso, aceite ajuda, converse, faça até piada sobre o tema se você se sentir à vontade com isso. Mas não deixe de conversar nem de falar sobre isso. Alguns buscam a terapia, outros falam com amigos. É importante também evitar, né, entender que a comparação não costuma ajudar muito, né? Então eu não tenho que ficar me comparando. Por exemplo, se for pegar duas pessoas que praticam corrida, né? Às vezes uma pessoa corre muito, às vezes a outra pessoa não é apta para corrida, ou ela corre muito pouco, né? Ou ela ainda não treinou. Então a gente tem que entender as coisas olhando, né, dentro de umas perspectivas. E a comparação, a melhor comparação é sempre de nós com nós mesmos. Aí a gente consegue ter um parâmetro de evolução e sucesso. Quando a gente está comparando muitas vezes o nosso começo com o final do outro, às vezes é uma comparação muito falsa, né, que nos leva a conclusões errôneas e enganosas, né? Também é importante fazer isso que eu conversei com vocês, né, que é estarem atentos todos a esse histórico de vida, inclusive a como foi a minha infância, mas também como foi a infância dos meus pais, porque às vezes, mesmo na terapia, às vezes a criança começa a ficar com raiva dos pais, sabe? Começa a falar, não, meu pai era muito seco, ele judiava de mim. Só que se com o tempo você começar a prestar atenção a como foi o tratamento, a criação do pai desse pai, você vai ver que pode ter sido até muito pior, né? E ele já pode ter melhorado bastante. E aí, às vezes, a gente já começa a olhar isso com menos dureza, com menos dor, porque aquilo fica menos pesado. Então é legal de ter esse olhar, né? E é legal também, o que eu sempre digo, já falei outro dia em outro programa, preste atenção, né? Tente identificar, tente reconhecer os seus próprios valores. Escreva no papel, lembre-se dos elogios que recebe, esteja atento às suas próprias qualidades. Porque a gente também tem um grande problema. Às vezes a gente só se mede pela falta, só pelo que a gente não tem. E a gente esquece de prestar atenção no que a gente tem. Então ficam essas dicas, né? Cada vez que o sininho da baixa estima, do complexo de inferioridade começar a tocar, preste atenção se ele realmente faz sentido ou se não é uma armadilha sua relacionada a alguma falta sua da infância, algo que você pode repensar e passar a observar de outra maneira. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit